Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo das Escrituras, aqui nesse capítulo 4 dessa carta aos Hebreus. Antes de começar a falar alguma coisa, eu queria fazer só alguns apontamentos. Às vezes, assim, quando eu estou falando, eu gravo esses vídeos, depois eu vou assistir e percebo que comenta aqui e ali alguns errinhos assim, de nomes, às vezes confundo os nomes de uma outra passagem, às vezes até uma data, assim, um século, mas no contexto geral é aquilo que eu estou falando mesmo, então não vou pagar o vídeo inteiro por causa de alguma coisa muito secundária. Mas não, são mais equívocos do que erro, porque a informação principal ela é sempre verdadeira. Se alguém me pedir mais detalhes, eu posso dar depois. Tá? Então, tem alguns errinhos aqui e ali. Quem está mais atento percebe, olha, ele inverteu, trocou de lugar ali, mas não é algo assim que comprometa, as pessoas percebem até, algumas vezes até no decorrer da mensagem eu mesmo me corrijo, assim, automaticamente, o corretor automático funciona. Isso tem acontecido. Né? E uma outra observação é que nessa carta aos Hebreus, aqui no capítulo 4, principalmente, vai ficar muito patente que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o modo de obtenção das promessas de Deus é andar nelas. A fé é exercida em cima das promessas de Deus e na fé nas promessas de Deus. Então existe um elemento assim permanente na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Embora claramente a carta de Hebreu vai dizer que a nova aliança supera e aniquila a antiga aliança. Vai ser dito claramente aqui. Versículo 3, resumidamente, diz assim: temamos parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós nos foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Nós, porém, cremos e entramos no descanso. Quem vai falar do descanso bastante. Vamos ver o que é esse descanso daqui a pouco. Mas a primeira coisa que fala é: temamos que alguns de vós tenham falhado. Parece que alguns de vocês tenham falhado. Porque nós ouvimos a boa nova assim como eles. Interessante isso aqui. Porque as exigências são as mesmas e a responsabilidade perante aquilo que Deus está falando é sempre a mesma. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Existe alguma coisa de parecido aqui. Os padrões gerais e mais abrangentes da justiça de Deus não mudam nos testamentos. São os mesmos no Antigo e no Novo Testamento. A condição é a fé nas promessas de Deus e o andar também é isso. O fato é que o autor aos Hebreus está falando, olha, assim como lá, aqueles que ouviram primeiro, as boas novas, falharam, vocês parecem estar falhando também. Alguns de vocês parecem estar falhando também. Então ele traz isso como uma advertência, porque nós ouvimos também a mensagem. E aqui é até interessante, porque eles chamam de boas novas a palavra de Deus como um todo. Geralmente entendemos boas novas como o evangelho. Evangelho significa boas novas. Tá, boas novas é o evangelho. Mas aqui o autor sagrado chama de boas novas toda a palavra de Deus. Aquela palavra que foi dada para o povo judeu lá no deserto é chamada também de boas novas aqui. A eles foram anunciadas as boas novas, assim como a nós, porque, claro, é sempre um falar de Deus. É sempre uma revelação de Deus. É sempre um caminho de volta para Deus. Trata-se sempre disso. E aquilo que o povo de Deus porta, e aquilo que caracteriza o povo de Deus, que diz que o povo de Deus é povo de Deus, que determina o que é o povo de Deus em relação a qualquer outra pessoa, qualquer outra nação, qualquer outro povo, é a obediência a essa palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O povo escolhido é sempre o povo que obedece à palavra liberada de Deus. E isso é chamado pelo autor aos Hebreus de boa nova, a palavra revelada de Deus. E um outro contraste que o autor faz aqui, estou me segurando para não chamá-lo de pausa, né? É que nós, porém, entramos no descanso de Deus. Então ele faz um contraste também em relação ao descanso de Deus, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade, a passagem vai dizer isso, não puderam entrar no descanso de Deus, mas que nós entramos, ou nós temos assim, essa promessa assegurada a nós também, tendo sempre a perseverança como condição. A promessa de entrar no descanso de Deus, que é a promessa maior e mais definitiva, vamos detalhar isso daqui a pouco, essa promessa depende da perseverança. E aqui é uma palavra de encorajamento para cristãos que estão sendo perseguidos. Eles estão em situação de grande pressão, e muitos judeus cristãos, a carta aos Hebreus, os Hebreus é o nome mais antigo do povo de Deus, é Hebreus, mas esses hebreus ou judeus, eles estão sendo tentados a voltar ao judaísmo justamente para escapar das perseguições que estão acontecendo.
E a advertência é essa, continuem firmes, porque não podemos obedecer que nem eles. Então aqui, novamente, o caráter profético da palavra de Deus, que é tanto exortação quanto consolação. E a carta aos Hebreus vai ter muito disso, vai ter muito de consolação e vai ter muito de exortação. 6-9, resumidamente. Por quê? Assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus de todas as obras que fizera. Visto, portanto, que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. 7º dia. O que é o 7º dia? 7º dia. Lá em Gênesis diz que Deus criou todas as coisas em seis dias e descansou no 7º dia. E Deus santificou esse dia, o 7º dia. E esse foi sempre o dia de descanso do povo de Deus em todas as gerações, o 7º dia. Que não é necessariamente o sábado da semana, porque nós temos um calendário e uma contagem de dia diferente do deles. Não é exatamente a mesma coisa, mas aí digamos que fosse. O fato é que tem um dia para isso, o 7º dia, que é o sábado, chamado de sábado mesmo. No Antigo Testamento, o sábado foi incorporado à lei e encabeçava tudo aquilo que se referia a descanso. Isso tem que entender. A parte profética do sábado está nisso. Era o descanso semanal e havia o ano sabático, havia aquela obrigação de, depois de 7 anos, libertar os escravos. Havia tudo isso lá. Havia tudo isso. Sempre tendo o sábado como simbolismo de descanso. Sempre tendo o sábado nas celebrações como celebração de descanso. E lá eles observavam como ordenança, como oferta e tudo mais. No Novo Testamento, esse aspecto de observância não existe. Ao contrário do que diz os adventistas do 7º dia, no Novo Testamento não há uma palavra que coloque o sábado como dia de observância. Não há essa palavra. Pelo contrário. Nós pegamos todas as passagens do Novo Testamento que se refere ao sábado, aparece sempre no sentido negativo. Em relação à observância da lei, sim, aparece sempre no sentido negativo. Os judeus acusavam Jesus de não observar, de não cumprir o sábado, diziam que Jesus não observava o sábado, porque Jesus curava o sábado. Depois, nós vemos as cartas de Paulo dizendo: alguns fazem distinção entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Cada um considere isso bem firme na sua mente. Ou seja, se você observa um dia de semana ou você não observa, isso é uma questão de consciência pessoal. Deixou de ser um mandamento estrito. Deixou de ser um mandamento tão grave, mas tão grave, que lá no Antigo Testamento teve uma pessoa que foi apedrejada porque estava apanhando lenha, sabe? Tão severo que era a questão da observância do sábado. E, no entanto, no Novo Testamento aparece dessa maneira. E algumas passagens de Paulo, ninguém vos critique por festa, lua novas e sábados, porque isso não tem sido sombra, está lá em Colossenses. Ele se aborrece quando escreve as cartas do Novo Testamento, as cartas aos Gálatas, observais dias e meses e anos. Eu receio que o meu trabalho com vocês tenha sido em vão. De novo estão com essas coisas. Já não entenderam que isso passou? Festas, luas novas e sábados. Sábado não aparece como observância no Novo Testamento. Mas aqui aparece como símbolo de algo bem maior, que é o descanso de Deus. O sábado aparece assim, porque, na verdade, desde o começo, a parte profética e eterna do sábado é essa questão do descanso de Deus e o descanso do Filho de Deus também. Mas, assim, aqueles que receberam as promessas de Deus em primeiro lugar, não entraram nesse descanso de Deus. Por quê? Não entraram por causa da desobediência. O autor dos Hebreus vai citar o Salmo 95. O Salmo 95 vai ser toda a base da argumentação do autor dos Hebreus, Salmo 95. Porque eles não obedeceram. Isso realmente está escrito. Jurei minha ira, não entrarão no meu descanso. Se esse povo não entrou no descanso de Deus, onde que eles estão agora, será? Estão perdidos. Porque nós vamos ver aqui que esse descanso nada mais é do que a salvação eterna. Estar com Deus por ocasião da morte e gozar dos novos céus e nova terra quando o Senhor Jesus voltar. Isso é o descanso de Deus, na verdade. O descanso é esse, descanso eterno. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Te colocarei sobre o mundo.
Entra no gozo do Senhor. Esse é o gozo do Senhor. A alegria do teu Senhor. É esse sábado eterno. É esse descanso eterno. É os novos céus e a nova terra. É o estar com Deus por ocasião da morte física. Esse é o descanso verdadeiro. Ao qual não entrou nenhum daqueles aos quais anteriormente tinham sido feitas todas as promessas. Por quê? Porque desobedecer, e o autor de Hebreus vai pegar muito essa parte, vai sempre condicionar a obtenção das promessas à obediência e à perseverança. Vai fazer isso N vezes. Não vai dizer que nada está seguro ou assegurado eternamente. Né? Então, quando fala que determina outro dia hoje, está justamente falando isso. No tempo de Davi, que obviamente é bem depois do deserto, bem depois de Josué, bem depois que o povo já tinha até entrado na terra, Davi cita essa passagem. Se hoje ouvido a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E jurei da minha vida, não entrarão no meu descanso. Então Davi está falando de novo do descanso de Deus, citando as pessoas que foram rebeldes e não entraram no descanso. E o que o autor de Hebreus diz é o seguinte: se Davi está falando de um descanso de Deus, apesar de toda a trajetória do povo já ter sido completada fisicamente, então esse descanso é uma outra coisa. Não era entrar em Canaã, porque Josué já tinha introduzido o povo fazia tempo. Se entrando em Canaã não entraram no descanso, o descanso verdadeiro, na verdade, então resta um descanso para o povo de Deus, que não era a entrada em Canaã. Então, quando Deus disse para o povo lá no deserto não entrarão no meu descanso, não está querendo dizer não entrarão em Canaã, está querendo dizer uma outra coisa. E, obviamente, que aquele povo não entrou nem uma coisa nem outra. Porque aquele povo que morreu no deserto é justamente aquele povo reprovado, que não chegou a entrar na terra. E aqui nessa passagem, então, o autor aos Hebreus faz um apelo mais amplo, porque ele coloca a questão do descanso de Deus em seu escopo mais amplo e para além daquelas limitações, daquelas alianças, daquela trajetória lá atrás, do povo no deserto e tudo mais. Ele está justamente alçando o sábado ao seu nível maior e mais verdadeiro e mais completo, que é o caráter eterno do descanso, que é o próprio descanso de Deus. O sábado aqui, no caso, é uma metáfora do descanso eterno. É isso que está dizendo aqui. E quando ele cita Davi, ele cita justamente Davi para afiançar esse raciocínio, de que esse descanso é um outro descanso que não é aquele que falaram lá. E que aqueles que não entraram no descanso, que entraram em Canaã, mas não entraram no descanso, mesmo os que entraram em Canaã não entraram no descanso verdadeiro. E esses que não entraram no descanso de Deus não entraram em nenhuma coisa nem em outra. De qualquer forma, se Davi ainda menciona isso, é porque esse descanso não se cumpriu plenamente em Canaã. Não se cumpriu plenamente com Josué introduzindo o povo em Canaã. É o resto do descanso. Que é esse descanso maior para o qual o sábado aponta profeticamente. Sempre foi isso. Sempre foi isso. A questão é que emerge agora os sentidos mais verdadeiros de tudo que estava escrito no Antigo Testamento, embrionariamente. Versículo 10 a 13 diz assim: esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Essa é uma advertência atualíssima com relação ao descanso. Esforcemos-nos para entrar naquele descanso, porque aqueles lá não entraram por causa da incredulidade. Não entraram aonde? Em Canaã? Não, muito mais do que isso. Não entraram no descanso de Deus. Não foi só em Canaã que não entraram. Porque mesmo aqueles que entraram em Canaã não entraram no descanso também. Porque isso daí está falando de descanso muito tempo depois, então Canaã não é o descanso. Né? Mas aqui, quando fala para nós, esforcemos para entrar naquele descanso, então aquele descanso é o quê, então? É o descanso que está no final de toda a perseverança. É o descanso que está no final de toda a luta do cristão, de toda a lágrima, muitas vezes, de toda a tristeza, muitas vezes, que o cristão passa para ser cristão em um mundo anticristão. Vivendo, por assim dizer, em um corpo anticristão, em uma natureza anticristã, porque lutamos com nós mesmos, muitas vezes. A carta aos Hebreus vai mencionar isso também. A luta contra o pecado, que tenazmente nos assedia. É a luta de cada cristão. Esforcemos-nos. Esforcemos-nos. Porque nada está garantido. No sentido calvinista, não. Está garantido, sim, claro. Jesus, mas Jesus não morreu, já não. Sim, nesse sentido, sim. Mas para cada um de nós entrarmos, temos que fazer o trajeto inteiro, com perseverança e com oração. Portanto, esforcemos-nos e não nos deixemos
enganar, não só pelo pecado, mas também por algumas doutrinas aí que podem deixar você muito suave e acabar te tirando também da trajetória. Então, esforcemos e tomemos cuidado. Eu acrescentaria, tomemos cuidado também. Não apenas esforcemos, mas rejeitemos também as facilitações aí que não são nada senão distorções da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é clara. O reino de Deus é tomado por violência, e os violentos tomam posse do reino de Deus. Isso foi dito por João Batista sobre aquela questão de nós realmente assim vivemos uma vida de santidade e de renúncia, e isso ser realmente a parte interna e mais verdadeira da nossa trajetória com Deus, mais do que aquilo que a gente faz externamente, mas aquilo que fazemos como caminho do Evangelho internamente. Porque aqui fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz para falar para nós, para nos advertir, e também porque ela é a palavra onisciente de Deus, é a palavra que julga todas as coisas, é a palavra que conhece todas as coisas. Isso é uma coisa que a gente escapa, essa natureza da palavra de Deus, porque para nós palavra é o verbo simplesmente, aquilo que nós verbalizamos é a palavra, e a gente distingue a pessoa da palavra, mas a palavra de Deus diz, a Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Logos eterno, então o próprio Jesus é a palavra de Deus. Então isso é uma coisa misteriosa. O fato que a palavra de Deus é essa palavra onisciente, que conhece todas as coisas, e diante de quem todas as coisas estão nuas e descobertas. De diversas maneiras se fala que essa palavra tem essa natureza, de diversas maneiras. Em Apocalipse, por exemplo, todas essas atribuições são dadas a Jesus. Jesus, que é chamado também de verbo em palavra de Deus, ele tem em si essa palavra também, lá em Apocalipse. Porque diz que da boca de Jesus sai uma espada afiada de 2 gumes, que é justamente essa palavra que vai até a divisão entre alma e espírito, que é apta para decidir todos os pensamentos e propósitos do coração. O Jesus tem essa característica. Jesus, como divindade, como Filho de Deus, tem essa característica. Apocalipse, de diversas maneiras, ele fala isso para as igrejas, em tom de consolo e às vezes em tom de advertência. Em tom de advertência, às vezes. Conheço as tuas obras. Ele fala para todas as igrejas, conheça as tuas obras. E quando ele fala conheça as tuas obras, ele não está falando das obras no sentido externo, ele está falando principalmente da natureza interna das obras, o quanto elas têm do evangelho de fato. Não aquilo que se faz por fora, mas aquilo que realmente se realiza como trajetória por dentro. É mais isso até. Então, em Apocalipse, Jesus fala isso. Eu sou aquele que tem olhos de chamas flamejantes e um olhar penetrante que penetra tudo, que enxerga tudo. Todas as coisas são nuas e patentes diante daquele a quem temos de prestar contas. Então, o que está dizendo aqui? Que não há engano, que nós temos que nos esforçar para ter aquele descanso com toda a sinceridade de vida com Deus. É isso que está dizendo aqui. Porque aquele diante de quem vamos prestar conta enxerga todas as coisas. E quando o Senhor olha para a tua obra, quando o Senhor olha para a igreja, Ele está no meio das igrejas. Ele tem os candelabros na mão, que são as igrejas. Lá em Apocalipse diz isso. Quando Ele olha e passeia pelo meio da sua igreja, Ele não vê o que aparenta. Ele não vê o que funciona, o que multiplica, o que dá resultados. Não é isso que Ele está vendo. Está vendo a natureza interna da trajetória mais real e mais verdadeira de cada igreja. Pode voltar lá em Apocalipse e ler a carta de cada uma das igrejas lá do Apocalipse. Aquele povo turco lá. O que o Senhor fala para ele, para aquela turcada todinha lá? O que fala para cada igreja? De que maneira cada igreja muitas vezes aparenta uma coisa e não é. Se apoia em algo que não é verdadeiro. E o olhar penetrante do Senhor e a fala aguda, a espada de 2 gumes, vai ali e divide o real do verdadeiro. O eterno do transitório no qual se apega. E é dessa maneira que ele olha para nós. Apenas o evangelho no coração é o que importa. Estava meditando sobre essa passagem. Já citei várias vezes. Eu vou sempre citar essa passagem. Não vou ficar comigo calejado de ouvir essa citação. Naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não fizemos milagre em teu nome, não curamos em teu nome, não fizemos isso, fizemos aquilo. Eles falaram, aparece ali mais dons espirituais. Mas poderia dizer assim, obras assistenciais de toda a sorte, essas coisas que a igreja faz em nome de Jesus, tudo isso. Não fizemos em teu nome? E o Senhor Jesus vai dizer às pessoas, apartai-vos de mim,
não vos conheço. Afastai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Obreiros da iniquidade? Mas eles não acabaram de dizer que fizeram a obra de Deus? Em que sentido eles são obreiros da iniquidade, então? Mas, Senhor, não fizemos, né? Vocês são obreiros da iniquidade. Então, o que é a obra de Deus, então? Será que a obra de Deus é só aquilo que a gente faz pelo lado de fora? Se fosse isso, não teria para que o Senhor dizer que aquelas pessoas eram obreiros da iniquidade. O ponto é que nós temos que fazer o evangelho, fazer a obra de Deus no espírito do evangelho e observar os princípios do evangelho. A advertência dessa terça carta aos Hebreus é que temos que nos esforçar para entrar no descanso de Deus, que é a mesma presença de Deus, que é a mesma salvação eterna, que é a mesma graça de estar diante de Deus, que é a mesma graça de ser ressuscitado no último dia e entrar nos novos céus e nova terra, na Jerusalém eterna. Nós temos que nos esforçar para entrar naquele descanso e não nos enganar quanto à capacidade daquele que vai nos julgar quando estivermos na presença dele. Porque se vamos nos esforçar por tudo aquilo que nos é antagônico. De modo que, se nós por um acaso desviarmos em qualquer sentido, a palavra que ouviremos será outra. Não será vindo e bendito meu Pai, vai ser afastai-vos de mim. Essa é a advertência da carta aos Hebreus, com todas as letras. Todas as coisas estão nuas e descobertas dentro daquele a quem tem que prestar conta. Ou seja, o nosso esforço tem que ser real e verdadeiro, assim como a nossa trajetória por ele. Só nessa base, qualquer obra feita em nome do Senhor é realmente obra de Deus. Não é aquela obra externa que não garante sequer a salvação de quem as realiza no final das contas. Versículo 14 a 16, terminando. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Tendo a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote. Meu Deus, vou repetir aqui quantas vezes tem que repetir. É a identidade única de Jesus que assegura todas as coisas. Como o Filho de Deus, ele é sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote era aquele sacerdote que uma vez por ano ia lá no Santo dos Santos e fazia o sacrifício mais geral e mais abrangente por todo o povo. Esse era o sumo sacerdote. Jesus é esse sumo sacerdote que foi sacrificado por nós. A carta dos Hebreus vai dizer, não vai desenhar isso, a carta dos Hebreus, isso, já foi falado na outra carta. E Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, que penetra além dos céus, o que penetra os céus, ou seja, a dignidade dele é a dignidade da divindade. Não tem como Maomé penetrar nos céus por nós, não tem como o próprio Moisés ou o judaísmo fazer essa mediação, porque já superou o tempo deles. Nem Buda, nem Zoroastro, nem Confúcio. Essas pessoas não penetraram os céus, portanto, eles não são o sumo sacerdote. Por favor, entendam isso. Por favor, entendam isso. A divindade de Jesus é o elemento afiançador da redenção, da sua obra de redenção. Sem isso, ele não teria penetrado nos mais altos céus e se oferecido diante de Deus como um sacrifício pleno e cumprido perante a justiça divina. Que era esse o ponto. O preço pago por Jesus não foi pago por nenhum outro. Não é pago por nenhum. Não é que Jesus pagou, agora outro pode vir cobrar conta. Não é isso. É só Jesus. E só nele temos realmente o nosso sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote penetrou nos céus como divindade. Mas na encarnação ele se identificou completamente por nós. Acheguemos para confiadamente, portanto, porque junto ao trono da graça, recebemos misericórdia e socorro em tempo oportuno. Por quê? Porque esse sacerdote ele é capaz de compadecer das fraquezas, porque ele andou, como assim dizer, andou no nosso sapato, como se diz. Ele se encarnou, ele sabe o que é a natureza humana, ele esteve na natureza humana no período de sua encarnação. E a carta dos Hebreus fala, inclusive, disso, menciona, inclusive, esse fato. O fato dele tendo sido tentado como nós, ele é capaz de socorrer os que são tentados, porque ele foi tentado também. Ele sabe o que é ser um ser humano. Ele sabe o que é a fraqueza humana. Então, na encarnação, ele se identificou completamente conosco. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Aqui de novo falar aquele palavrão, né? União hipostática. União hipostática. Lembra que é união hipostática?
verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Que eu vou mencionar de novo aquelas heresias que existem. Meu Deus, a heresia em relação a isso, francamente. Que houve no segundo e terceiro séculos, que ora afirmavam que Jesus era só um ser humano, o Ário, por exemplo, fazia isso, ora afirmavam que Jesus era só divino. Aí homens como Apolinário, como Sabélio, lá no segundo, terceiro século, ficaram fazendo isso. Uma hora vinha a heresia de que dizia que Jesus era só ser humano, Jesus não era Deus. Outra hora descansava dessa, vinha outra, aí Jesus era só Deus, só. Não era ser humano. A aparência humana era só que nem um gnosticismo, um fantasma, uma coisa não legítima. Eram heresias também, porque Jesus assumiu completamente a natureza humana. Algumas pessoas, assim, que nem Nestor, diziam que Jesus tinha duas naturezas separadas. Jesus era que nem aqueles aparelhos de som antigos, 2 em 1. Tinha um corpo, dentro do corpo tinha uma divindade e uma humanidade separada uma da outra, 2 compartimentos. Então, Jesus, aqui, essa passagem diz o quê? Jesus se encarnou, Jesus se fez carne, realmente assumiu de fato a natureza humana e andou entre nós. E o que tem que entender como caráter único da redenção em Jesus é o fato de que a encarnação de Jesus, ele ter morrido na cruz e pagado o preço, é o meio pelo qual Deus salva a humanidade, é o meio pelo qual cada um de nós é salvo. E tem relacionamento com Deus. Por que é importante entender isso? Porque a teologia liberal não entende isso, algumas pessoas distorcem isso. O pensamento secular não entende isso, o pensamento grego e pagão não entendia isso, criticava esse pensamento. O pensamento pagão, o pensamento grego, achava que a divindade era algo muito à parte, muito assim, intocável pela natureza, era algo abstrato demais. E, no entanto, quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz, eu sou aquele que sou, que é lá as letras, né, JHWH. JHWH seriam letras assim, hebraicas, que colocaram algumas vogais no meio para dar uma pronúncia. Aí fica Jeová ou Javé, a pronúncia desse nome original pelo qual Deus se apresentou a Moisés. Mas esse nome é um nome que tem um significado. Né? Eu sempre serei o que sempre tenho sido, aquele que é o doador da vida. Javé ou Jeová significa tudo isso. Eu sempre serei o que sempre tenho sido, aquele que é o doador da vida. O caráter relacional de Deus aparece na combinação do nome de Javé com vários episódios em que Deus socorre o povo. Aí se você lê na Bíblia, assim, chamar aquele lugar, Javé Tsideknu, Javé Jireh, Javé Nissi, Javé isso, Javé aquilo outro. Vários Javés, com combinações de ocasiões em que Deus, em algum sentido, livra o povo. Jeová, nossa bandeira, Jeová, nossa cura, Jeová, o Senhor é o Deus que te cura, Jeová Rafá, e por aí vai. Por aí vai. Sempre em ocasiões de ações pontuais de Deus em prol do seu povo. Ou seja, ainda que de uma maneira limitada lá no Antigo Testamento, já era um Deus relacional. Já era um Deus que se relacionava com a criatura. O ápice disso, obviamente, está em Jesus, porque é claro que se Deus veio aqui na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio, se encarnou efetivamente, andou entre nós e nos redimiu, isso é o ápice da entronização de Deus na humanidade, ou daquele que possibilitou uma aproximação plena da humanidade com o seu Deus, está em Jesus. Mas a trajetória lá no Testamento já tinha parte disso. O ápice é Jesus. Aqui o que o autor do Hebreu está dizendo é isso, que nós temos um sacerdote que conhece a nossa fraqueza de perto, andou conosco aqui, que, portanto, pode socorrer aqueles que estão em tribulação, ou em angústia, ou em necessidade, ou deprimido, triste, o que for, qualquer coisa que seja a nossa desventura, qualquer coisa que seja a nossa luta pessoal pelo Evangelho, isso temos em Jesus. Esse sumo sacerdote compassivo, esse Senhor assim, que é pastor realmente das nossas almas, pastor realmente, aquele pastor que cuida das suas ovelhas, e esse é Jesus. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente baseados nisso. É o apelo da carta aos Hebreus. Cheguemos confiadamente, com oração, com consagração, com súplicas, com toda a nossa entrega a Ele. Cheguemos-nos confiadamente, porque misericórdia e socorro sempre foi da natureza de Deus. O Senhor sempre foi um Deus
misericordioso e um Deus que socorre. Isso sempre acontece. Esse sempre é o caráter predominante do Senhor. E agora em Jesus, que foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem, isso é muito mais evidente. Porque o Senhor Jesus não apenas trouxe Deus até nós, mas também nos levará para Deus de volta, para entrar no seu descanso. Amém? Deus abençoe.